Para diversos homens de Deus. Eu quero começar a falar de um grande homem de Deus conhecido como Moisés. Todos nós sabemos que Moisés foi o mediador da antiga aliança. Foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. E diz a Bíblia Sagrada que o tempo passou-se, este homem tirou o povo do Egito, mas chegou um tempo que era o tempo daquele homem agora morrer. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés, louvado seja o nome do Senhor, por causa de uma desobediência, porque o povo apertou muito sua mente, diz a Bíblia Sagrada que Moisés, agora ele bate na rocha, e a ordem foi dada para tocar na rocha. E diz a Bíblia Sagrada que por causa daquilo, o Senhor disse que ele iria ver até a vida, mas porém não ia entrar lá. Mas ele entrou em um lugar melhor, né, irmãos? Entrou no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor, na época no seio de Abraão, e hoje no paraíso, de maneira que quando o apóstolo João, Tiago e Jesus Cristo estava ali, o apóstolo Pedro, diz a Bíblia que ele apareceu ali com o corpo transfigurado, ou seja, em corpo de glória. Ele e o profeta Elias e Jesus Cristo também se transfigurou-se ali para os seus discípulos. Mas entrando na palavra que eu quero pregar nesta noite, diz a Bíblia Sagrada que Moisés morreu. E quando Moisés morreu, louvado seja o nome do Senhor, diz a Bíblia Sagrada no livro de Judas, na carta de Judas, muito pequena, se você ler, você vai ver. Diz a Bíblia Sagrada que este homem, louvado seja o nome do Senhor, havido morrido, houve uma briga. O diabo queria pegar o corpo de Moisés para fazer idolatria para o povo. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, que apareceu ali um anjo. E ali o anjo, louvado seja o nome do Senhor, não usou de palavra de maldição contra o adversário de Deus. Que o Senhor te repreenda. Tem pessoas pela aí, irmãos, que fica dizendo que vai dar chute na cara do diabo, que vai bater no diabo, não sabe nem o que fala. Que o próprio anjo falou, que o Senhor te repreenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então não use, irmãos, palavra de maldição, mas entrando na palavra. E assim teve uma briga pelo corpo de Moisés. E diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Israel, agora, louvado seja o nome do Senhor, procuraram o corpo de Moisés para ver quem encontrava, para ver quem o achava. Mas diz a Bíblia Sagrada que não encontrou. Sabe por que não encontrou o corpo de Moisés? Porque ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. E quando estava escondido no esconderijo, não pode achar. No esconderijo do Altíssimo esta noite. Então não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, falando do esconderijo do Altíssimo. Eu quero dar um tema para esta mensagem. O que está escondido, louvado seja o nome do Senhor, o diabo não pode tocar. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, eu observando, diz a Bíblia que o profeta Elias, conhecido como profeta do fogo, diz a Bíblia Sagrada que um certo dia ele chega diante de Acabe, aponta seu dedo para Acabe e diz: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não haverá chuva dentro de Israel. E olha que não haverá nem chuva e nem orvalho. E ele saiu da presença de Acabe. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava escondido ali perto. Ele estava ali no ribeiro de Querite. E diz a Bíblia Sagrada que Elias ficou ali durante 3 anos e meio. E diz a Bíblia que Acabe mandou procurar Elias em reinos e nação. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia até os reis jurar se não tinha visto Elias. E Elias estava pertinho dele. Sabe por que ele não conseguiu encontrar? Porque estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está escondido no esconderijo do Altíssimo, não para, não desiste. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sabe que há um maior governo do que no mundo. Quem é que está com a igreja? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, poderoso na batalha, que não perde guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não perde peleja, conhecido como o Senhor dos Exércitos. Ele que está com a igreja. Foi ele que escondeu o profeta Elias debaixo das suas asas. Enquanto o crente está escondido nas asas de Jeová, louvado seja o nome do Senhor, pode se levantar contra a vida dele. Preto véia, nega véia, é chumirinha, chucaveira, nenhum para ele, porque é o esconderijo de Jeová. Ninguém para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você está bem guardado, irmãos. Se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, pode saber, pode se levantar todo mundo contra você, mas você está protegido pelo Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E diz a Bíblia Sagrada que o mar cabe na palma da mão dele, e todas as coisas foram feitas através da sua palavra. Haja céu, haja
você serve é o Todo-Poderoso. E quando o crente está escondido debaixo das asas dele, quem é que vai poder tocar? Operando Deus, quem impedirá? Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E guarda a sua igreja. A Bíblia Sagrada vai nos dando continuidade. Eu lendo e estudando a Bíblia Sagrada, observe bem, a Bíblia nos fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando foi levantado um decreto dentro, louvado seja o nome do Senhor, da Babilônia, para que todas as nações, Babilônia era o império maior que houve na face da terra naquela época. Até os animais, Nabucodonosor tinha poder sobre ele, porque assim diz a palavra, que foi o próprio Deus que lhe deu esse domínio. Todas as nações estavam sob o domínio de Nabucodonosor. E Nabucodonosor levanta uma estalta no campo de Durã, uma estalta muito grande, segundo alguns historiadores, de 28 metros de altura, e diz ainda que era o rosto de Nabucodonosor. E ele levantou decreto: quando os instrumentos tocar, eu quero que todos se prostem e adorem diante da estalta. Mas diz a Bíblia Sagrada que 3 jovens ali recuou adorar aquela estalta. E diz a Bíblia que ele lançou, louvado seja o nome do Senhor, chamou diante dele, e aqueles 3 jovens falou, louvado seja o nome do Senhor, você não vai prostrar, não vai adorar a estalta. Ele disse: eu não, rei. Louvado seja o nome do Senhor. Nas minhas palavras, meu irmão, que a Bíblia não está dizendo assim. E diz a Bíblia Sagrada que ele falou: eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Eu quero ver quem vai ser o Deus, louvado seja o nome do Senhor, que vai poder livrar vocês da fornalha. Ele: olha, disso não precisamos dizer. Tinha confiança no Senhor dos Exércitos. Olha, se tu nos matar ou acontecer qualquer coisa com a gente não para de adorar Ele, não. Nós permanecemos fiel. Pessoas que na dificuldade não é fiel ao Senhor. Na hora que está tudo bem é fácil, mas adorar o Senhor na dificuldade, aí eu quero ver quem é adorador mesmo. Porque a hora vem, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e é verdade. Se tem adorador, dá um braço de glória para Ele. É gostoso de você que Ele está aqui nesta noite. Adore a Ele. Observe, irmãos. Voltando para a palavra novamente. Observe bem. Diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, que Daniel era um crente fiel a Deus. Você acha que ele se prostrou e adorou a estalta de Nabucodonosor? Um homem que enfrentou Nabucodonosor logo no começo. Você acha que ele prostrou e adorou? Nada. Sabe onde Daniel estava? Que ninguém conseguiu achar ele? Estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você ainda pode descansar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Observe bem, a história continua. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta Isaías profetizou acerca do Messias. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Jeremias. A Bíblia Sagrada nos diz, eu não me lembro agora, me faltou a memória, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, em que versículo e capítulo está. Mas disse que tinha uma mãe ali que lamentava uma mulher que lamentava pelos seus filhos que foram mortos. Ali foi uma profecia que Jeremias havia profetizado. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, que o tempo passou, Jesus Cristo nasceu, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Herodes procurou Jesus Cristo agora para matar. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus envia um anjo e fala ali para José e para Maria, para que eles viessem sair dali, louvado seja o nome do Senhor, e fosse para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que eles ouviu ali a revelação que o anjo havia lhe dado. E quando Herodes chegou lá, ele não achou nada. Sabe por quê? Jesus estava escondido, foi no esconderijo do Altíssimo, estava bem descansado. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, foi levado. Deus chegou primeiro e Herodes quebrou a cara. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem está debaixo das asas dele está seguro. Não pode, louvado seja o nome do Senhor, contra esse Deus. Queira, irmão, está debaixo das asas do Senhor, porque aí você vai estar bem guardado, bem protegido. Vão tentar te parar, vão tentar te apredejar, mas você não vai parar, porque você está bem guardado diante do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus! Diz a Bíblia Sagrada, meu Deus, aleluia, que o tempo foi passando.
E nós observamos glória que a Deus! levantou-se o apóstolo Paulo que se converteu no caminho de Damasco. E diz a Bíblia Sagrada que os judeus agora procuravam o matar. E diz a Bíblia Sagrada que ele estava ali na casa de uma parente sua. E diz a Bíblia Sagrada que quando os judeus procuravam o matar, diz a Bíblia Sagrada que os homens ali, louvado seja o nome do Senhor, um primo seu, se eu não me engano, diz a Bíblia Sagrada que eles pegaram, botaram Paulo dentro de um cesto e desceram ali. E diz a Bíblia Sagrada que quando eles estavam ali planejando para matar Paulo já tinha saído. Sabe por quê? Porque ele estava escondido. Foi no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E que está escondido, louvado seja o nome do Senhor, está bem guardado, está bem protegido, está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Observe bem, irmãos. Meu Deus! Glória a Deus! Todos que estavam bem guardados pelo Senhor dos Exércitos não passaram por diversidade, porque o próprio Deus cuidou em guardar, cuidou em livrar. Observe, a Bíblia Sagrada vai nos dizer de um certo apóstolo chamado João. Diz a Bíblia Sagrada que este João foi o próprio que Jesus Cristo havia profetizado, que ele não iria morrer sendo morto pelos demais. Louvado seja o nome do Senhor, porque os apóstolos foram mortos a fio de espada, mas Deus fez uma promessa dizendo que João, ele não seria morto a fio de espada. E diz a Bíblia Sagrada que pegaram este João, levaram para a ilha de Pátimo, ali para o matá-lo, ali para acabar, para exterminar com João. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus era com o apóstolo João. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, que chegando ali, louvado seja o nome do Senhor, na ilha de Pátimo, Deus começou a se revelar ali para João. E as pessoas pensavam que João estava morto, mas Deus estava começando a revelar o livro de Apocalipse para João. Deus começou a revelar as coisas futuras para João. Sabe por que João não morreu? Louvado seja o nome do Senhor, naquela ilha, porque todos que chegavam ali na ilha de Pátimo não tinha como voltar mais para o meio da sociedade. Ali era a última, louvado seja o nome do Senhor, chegando ali morria e não voltava mais para o meio da sociedade. Mas só que João voltou, porque foi profecia do Senhor